Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa Com Fé Venceremos, aqui na TV Evangelizar. Sou muito feliz por ter a sua companhia para meditarmos temas tão bacanas e importantes que fazem parte do nosso dia a dia e também das festividades da nossa igreja. O mês de outubro, ele é um mês com muitas festividades. Já no início do mês, no dia 1º, nós lembramos Santa Teresinha do Menino Jesus. Já no dia 2, os Santos Anjos da Guarda. No dia 4, São Francisco de Assis. No dia 12, Nossa Senhora Aparecida e assim por diante. Mas hoje eu gostaria de refletir junto com você sobre essa festividade do dia 2, os Santos Anjos da Guarda. Estes que são mensageiros de Deus. E aí a gente olha para a Sagrada Escritura e percebe que os anjos, eles fazem parte de toda a história bíblica. Toda a história da salvação, eis que Deus envia anjos para que esses possam proteger e assim se fazer presente ao longo de toda a nossa caminhada de salvação. Nós vemos isso lá no livro do Êxodo, nós olhamos também para os Salmos, a carta de São Paulo aos Hebreus, nós acompanhamos também nos ensinamentos da nossa igreja, no catecismo da Igreja Católica, sempre trazendo esta mensagem, os anjos que nos rodeiam, os anjos que nos cuidam, os anjos que vão à nossa frente. Estes são mensageiros de Deus, como essas criaturas divinas que vêm falar com a humanidade para transmitir a mensagem de Deus. Ao longo da nossa vida, nós também nos damos conta que nós temos pessoas que são como anjos também para nós, nas diferentes situações em que nós enfrentamos no nosso dia a dia, naquelas particularidades, a gente depois, com o passar do tempo, diz, nossa, aquela pessoa foi um anjo para mim naquela situação. Nós também precisamos ser como que anjos na vida dos outros, sempre procurando levar a palavra de Deus, sempre procurando transmitir uma mensagem divina, implantando o reino de Deus, onde o reino de Deus ainda não está presente. Enfim, assim como os anjos trazem a mensagem de Deus até nós, nós também precisamos fazer com que essa mensagem se estenda a tantas e tantas outras pessoas e lugares, situações, inclusive nas nossas paróquias e comunidades. Para enriquecer a nossa reflexão, nós já vamos refletir um texto lá do início da Sagrada Escritura, o segundo livro da Bíblia. O primeiro livro é o livro do Gênesis, o segundo, o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, ele vai falar desta caminhada que o povo faz até chegar na Terra Prometida. O livro do Êxodo conta essa história. Então, tudo aquilo que aconteceu ao longo desta caminhada, como foi a ação de Deus na vida deles, como Deus foi conduzindo o seu povo. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, anote aí. Livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 20 até o versículo 22. Texto bem breve, onde nós vamos refletir juntos. Então, pegue rapidamente a sua Bíblia para que nós possamos refletir juntos, tá bom? E nós aprendemos com esse livro do Êxodo como Deus, ele acompanha o seu povo, enviando essas criaturas, para irem à nossa frente, para irem nos protegendo, para irem nos orientando. Nós vamos acompanhar o texto para ver como acontece esta condução do seu povo e como nós também, como povo de Deus, precisamos estar atentos e sermos obedientes a isso que a palavra nos ensina. Vamos lá. O texto vai dizer assim: mandarei um anjo à tua frente para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde.
Ele não suportará vossas rebeliões, pois nele está o meu nome. Mas se de fato ouvires sua voz e fizeres tudo quanto te disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra nos ensina, olha o que diz o texto: mandarei um anjo à tua frente para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Esse é o processo da nossa caminhada salvífica. Assim como aconteceu no êxodo daquele povo que saiu da sua terra para ir para uma terra prometida, assim acontece com a nossa vida, cada dia que se passa até chegarmos a esse lugar que Deus preparou para cada um de nós, a vida eterna. Então Deus que envia um anjo à nossa frente, já para ir preparando o caminho, para que nos guarde ao longo do caminho e ainda para nos introduzir no lugar que Ele mesmo preparou. Os anjos que nos conduzem, apontam o caminho, nos protegem para que nós possamos chegar àquilo que Deus nos preparou. Só que para que isso aconteça, nós precisamos estar atentos. Olha o que nós precisamos fazer. Respeita-o e ouve a sua voz. Aqui precisamos entender, primeiro, esse respeito. Às vezes nós banalizamos a mensagem de Deus, simplesmente não aceitamos, achamos que nós somos senhores das nossas próprias vidas, né? E o texto diz, ouve a sua voz. Veja, eu vou dar 2 exemplos de como é importante ouvir a voz do anjo, porque esses 2 exemplos fazem parte também da nossa história de salvação. Nossa Senhora, Maria, ainda jovem, recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel falou para ela que ela seria a mãe do Salvador. Agora, pare um pouquinho, tente racionalizar. Tente se colocar no lugar de Nossa Senhora. Imagina, Maria estava ali na casa dela e de repente aparece um anjo. O que nós poderíamos pensar? Nossa, será que eu estou tendo visões? Será que eu estou dormindo, sonhando? O que está acontecendo comigo? A primeira impressão é essa. E eis que o anjo fala para ela, olha, você será a mãe do Salvador por vontade de Deus. E Maria diz, tá, mas como vai acontecer isso? Eu nem conheço o homem. E o anjo fala com Maria, dizendo, olha, eis que o Espírito virá sobre você e a sombra te cobrirá. E essa será uma ação do Espírito Santo em você. E aí você pode perguntar, tá, e as dúvidas de Maria sanaram aí? Cessaram? E eu digo para você, na minha opinião, não. Mas Maria era uma pessoa de oração, uma pessoa de vivência de fé. E ela sabiamente diz, bom, então faça-se conforme a tua palavra. Se você é uma criatura de Deus de fato, então se faça conforme a tua palavra. Mas isso só nós conseguimos com uma vivência de fé, com a espiritualidade, com o cultivo da oração. E aí nós vemos que as coisas se encaixam. Então, o anjo conversa com Maria dizendo, você vai ser a mãe do Salvador. E Maria aceita esta missão. A importância de ouvir. Em outra situação, José, sabendo que Maria estava grávida, queria abandonar Maria em segredo. E eis que, antes que isso acontecesse, José dorme e o anjo, em sonho, fala com São José. E ao despertar, ele faz tudo de acordo com aquilo que o anjo tinha mandado e aceita Maria como sua esposa. Veja, 2 situações
para conseguirmos concretizar o plano que é o plano de Deus para a nossa vida. Então, eu digo para você, esta é a importância de ouvirmos a palavra de Deus. E aí o texto continua dizendo assim: não lhe sejas rebelde. Ele não suportará vossas rebeliões, pois nele está o meu nome. Não seja rebelde. Às vezes nós começamos a fugir, né? O que você diz de um filho que é rebelde? Ah, que você precisa estar sempre de olho porque quando menos espera vai aprontar alguma coisa. Assim também acontece com a nossa vida. Não seja rebelde. Procure ficar centrado naquela que é a vontade de Deus, naquilo que cabe a cada um de nós enquanto cristãos, enquanto caminhantes, né, em busca desse lugar em que Deus nos preparou. Não sejas rebelde, não fuja de Deus. Procure voltar-se para Deus e ter essa coragem, assim como Nossa Senhora disse, faça-se conforme a tua palavra, assim como São José fez conforme o anjo tinha lhe falado, lhe mandado. Que nós possamos também, obedientes à palavra de Deus, seguir sempre os passos e a vontade de Deus, nos deixando cuidar. Você que cuida de uma pessoa, você sabe disso. Se a pessoa tem resistências, né? Cuida de um doente, tem resistência, não quer tomar remédio, não quer tomar banho, não quer sair para passear, não quer fazer nada. Nossa, mas como é difícil cuidar, porque a pessoa oferece resistências. Assim é na nossa caminhada de fé. Não ofereça as resistências a Deus. Se deixe conduzir, se deixe proteger. Eis que Deus envia os seus anjos para ir à nossa frente, nos proteger e nos introduzir nesse lugar que Ele mesmo nos preparou. E o texto vai concluir dizendo assim: mas, se de fato ouvires sua voz e fizeres tudo quanto te disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O texto conclui com uma condição. Portanto, mas, se de fato ouvires a sua voz e fizeres tudo quanto te disser, então é uma condição. Ouvir e fazer aquilo que Deus pede e espera de nós. Se isso acontecer, o que vai, como consequência, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ou seja, eis que Deus irá nos proteger em todas as situações do nosso dia a dia. Muitas vezes nós pensamos que os nossos inimigos eles são só físicos. Nós temos muitos inimigos espirituais. Nós temos inimigos que nós não conseguimos perceber. Uma palavra maldita, um sentimento estranho. Então nós precisamos nos proteger de todas essas coisas. Porque às vezes as pessoas começam a minar. Um fala uma coisa, outro outra, e não tem nenhuma verdade. Mas quando se propaga muitas mentiras com o mesmo assunto, o que vai acontecer? As pessoas que ouvem vão achar que isso é verdade. E aí começam a fazer julgamento sobre você que não é verdade. Então nós precisamos dessa proteção espiritual, dessa proteção física, para que nós possamos ir adiante caminhando em busca do lugar que Deus nos preparou. Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a você que acompanhou até agora. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por sempre evangelizar junto conosco. Continue aqui, ligadinho na TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso.